mostrar como é que podem montar um simples sistema de videovigilância usando simplesmente um computador, seja um portátil ou uma torre, e uma simples webcam. Para o efeito, vamos usar um software de videovigilância gratuito. Eles também têm licenças pagas para mais câmaras, mas para o que pretendemos, somente uma câmara, a licença é gratuita para uso pessoal. Vamos abrir uma janela no navegador da internet. No meu caso vou utilizar o Internet Explorer. E no Google vou escrever Sighthound Video. Cá está, é o primeiro link que aparece. Vamos selecionar a Starter Edition. Esta Starter Edition, como podem ver, tem licença gratuita para uma única câmera e podem usar vídeo de baixa resolução, até 640 por 480. Vamos clicar em Download Now. Nesta janela, basta começar a preencher os vossos dados. Vamos colocar o primeiro nome, o último, o endereço de e-mail que vamos usar e, por último, a vossa senha, 2 vezes para confirmar. Terão de selecionar que concordam com os termos de utilização. Por último, vamos submeter. A conta foi registada. Vamos verificar o nossa caixa de correio eletrónico para podermos ativar a conta e fazer o download do programa. E cá está o e-mail que eles enviaram. Activate your Sighthound account. Vamos abrir e clicar no link que diz Download. Uma vez aqui, só temos de inserir o nosso endereço de e-mail que registramos e a senha que escolhemos. E cá está, já nos está a pedir para gravar o fecheiro para o Windows. Correto, é esse que eu quero. E vou colocá-lo no ambiente de trabalho. Vamos executar então a aplicação que acabamos de fazer o download. Vamos clicar em Finish e automaticamente ele vai executar o programa. É-nos então pedido o endereço de e-mail e a senha que usamos para registar a nossa conta no Sighthound Video. Por esta altura já deverão ter também a câmera ligada, a câmera USB conectada ao computador. Sign in. E é aqui que eu vou escolher que tipo de câmera vou usar. Clico na drop-down box e vou selecionar USB. Posso selecionar também qual a minha câmera, se tiver várias câmeras USB, e posso indicar qual a resolução na qual eu quero gravar o vídeo. Neste caso vou selecionar a melhor resolução que me é permitida, 640 por 480. Seguinte, Next. E cá temos a imagem que neste momento a câmera está a transmitir. A câmera foi colocada dentro de um brinquedo e é isso que podemos ver. Seguinte, Next. Podemos indicar qual o nome que queremos dar a esta câmera. Eu vou colocar simplesmente Teste e clicar em Seguinte. Vamos finalizar clicando no botão Finish. Esta é a janela principal do Sighthound Video, é a interface que irão visualizar. Em câmaras podemos ver o feed da câmara da qual estamos a receber a imagem. Vamos selecionar as opções que eu quero para gravação e aqui em baixo onde diz Any Object in Test é aqui que vamos editar as regras.
o que é que eu posso fazer? Tenho aqui Video Source, posso selecionar qual a câmera da qual quero receber a imagem, que tipo de objeto quero que ele analise, vou selecionar qualquer objeto, onde é que eu quero dentro da imagem que ele verifique, eu posso selecionar uma zona específica, toda a área ou uma cena específica, por exemplo, se alguém entrar através de uma porta ou se sair nessa porta, um acto que gere a gravação de imagem. Posso fazer uma área, uma fronteira onde a partir daquela linha então ele grava se ele detectar movimento. Aquilo que vamos fazer para este vídeo teste é selecionar em qualquer sítio, anywhere. Isto significa que ele vai verificar em toda a área do vídeo se existe movimento. E clicamos em OK. Vamos escolher onde queremos que os nossos processos sejam gravados. Selecionamos 24 horas, formato internacional e onde diz Storage podemos indicar qual a pasta que queremos usar para a gravação e para o arquivo das imagens. Posso indicar qual o tamanho máximo que quero e quanto tempo é que ele deve manter o vídeo. Se eu clicar em Search, poderei verificar se houve alguma atividade a nível das gravações, se houve detecção de movimento. Não existe qualquer movimento ainda listado nesta área. Vou introduzir mais um elemento no nosso cenário. Podemos ter agora atividade listada como detecção de movimento. E cá está, às 14h40, e fazendo play posso ver o que aconteceu, o que é que despoltou a detecção. Perfeito. Fazendo um novo teste para ver se ele grava novamente. Agora terá de aparecer mais uma atividade na listagem. E cá está, mais uma atividade. A timeline também indica, em baixo, azul mais escuro, em que zonas houve detecção de movimento. É um software muito simples de usar, a interface é muito intuitiva e não terão problemas nenhuns em fazer a vossa configuração específica para o propósito que necessitam. Muito obrigado por terem assistido. Se gostaram, poderem fazer um gosto e subscrever o nosso canal.